Olá galera, começar isso daqui, né? Cabeça rave que vocês estão gostando aí, mas a gente tem que parar ela por enquanto. Diminui o sonzeira da rave aqui, né? Isso aí, pessoal, todo mundo no confinamento. Deixa eu acertar a minha carinha aqui no centro aqui, vem pra cá. A gente fica contramão aqui na tela, tá? Bom, gente, sejam todos bem-vindos nessa tarde. Hoje vou tirar o áudio aqui do meu segunda tela aqui, que senão eu vou ficar com um ecozinho. Sejam todos bem-vindos nessa grande terça-feira, 31 de março de 2020. Todo mundo no confinamento, né? Isso aí. Todo mundo de boa aí, paradinho em casa, só curtindo uma live minha aí. Daqui uns dias eu vou, hoje à tarde, depois da aula, lá pelas 5, 6 horas, acho que eu vou fazer uma rave aí, tá, pessoal? Uma rave, ao vivo aqui no meu home studio aqui, tá? Todo mundo tá escutando o áudio aí? Tem gente que tá falando que tá sem áudio. É porque no link aqui, na hora que eu mudei, parou o áudio. Já deve ter voltado aí agora, tá? Vão dando um olá aí, todo mundo tá entrando. Deixa eu ver quem já tá aqui online desde o comecinho. Deixa eu ver desde o comecinho do chat. Tá, vamos lá. Cauã, Samira, Lucas Gabriel, Isabela, Igor, Vitor, Alvin, Luiz Felipe, Janine, Eduarda, Letícia, Samuel, Lucas Gabriel já tinha falado, Flávia, Jéssica, Hugo, Jéssica, Calmin, tá, quem mais aqui que tá entrando? Railin, Luiz Felipe tá aqui, João Eduardo, beleza, Arthur, isso aí, vamos entrando, vamos dando um olá aqui, tá, pessoal, aqui, quem mais chegou aqui? Cauã Medeiros, Gustavo, tá, todo mundo entrando, beleza, Lucas Gabriel, todo mundo ok aqui, beleza, tá, pessoal? Tem alguns, deixa eu ver aqui na minha lista aqui, deixa eu achar aqui, a lista de vocês. Eduardo é aquele que parece que nunca foi na aula, né, ele não apareceu. Vinícius Borges, Miro, alguém vê aí se tá... Por que ele não entrou na turma aqui do Classroom, tá, pessoal? Então, tenta entrar em contato com ele, ver o que tá acontecendo e repassar para mim que essas aulas virtuais vão ser contadas como aulas presenciais, tá? Então a presença no diário vai depender dessas aulas, dos trabalhos entregues no dia, de resultados para mim, tá? Então eu preciso saber quem tá assistindo isso daí pra gente poder estar avaliando, tá? Ficar muito atento a isso. Às vezes a pessoa está com um problema em casa de não ter uma conexão, de não ter internet, de às vezes não ter computador para poder estar fazendo os trabalhos. Então fica um pouco informar para a gente o que está acontecendo, para a gente repassar para os nossos superiores e o pessoal poder estar dando uma ajudinha aí. E depois vai ter que repor isso daí, a gente não sabe como ainda. Vamos passar essa febre aí do coronavírus, né? Todo mundo quietinho em casa para não ter nenhum problema e todo mundo ficar sã e salvo aí sem problema nenhum, tá? Bom, quanto ao chat, pessoal, vamos abster agora a fazer perguntas relacionadas ao conteúdo que a gente vai estar falando aqui, tá? Porque senão vai começar a ter muita mensagens e aí a gente não consegue seguir tudo que vocês estão pedindo aí, tá? Fica muito difícil. Então vamos dar uma paradinha agora, vamos prestar atenção no que a gente vai estar falando, tá? Pra gente poder estar seguindo a risca isso daí e terminar rapidinho. Espero ser bem rápido com esse conteúdo. É uma revisão daquilo que já foi passado semana passada para vocês, certo? Semana passada a gente colocou aquela aula, né? Aqueles slides para vocês, passou duas videoaulas para vocês terem uma pequena entendida no conteúdo. Agora eu vou estar dando uma repassada, tá? Aqui no meu computador eu tô com algumas telas aqui, tá? Então eu tô capturando algumas telas do meu computador e vou estar passando isso daí passo a passo. Às vezes vai aparecer meu rosto, às vezes não vai, tá? E aí no final dessa transmissão vou passar uma lista de exercícios para vocês entregarem semana que vem, tá? Não é para entregar até hoje no final do dia, não. Para semana que vem é para poder estar dando tempo para vocês estar pensando e estar pesquisando, às vezes se necessário, tirando dúvidas, entrando em contato para a gente estar resolvendo esses probleminhas aí, tá? Quanto tempo a live vai durar? O tempo necessário para a gente terminar parte daqueles slides, tá? Não serão todos os slides que a gente vai estar visualizando, não, porque realmente não vai dar tempo de visualizar todos eles,
para não ficar um conteúdo muito extenso, muito material, sem ter uma aula direta para você estar tirando dúvidas, tá? Então vai ser normalmente, eu acredito que meia hora a gente acaba com isso daí, tá? Sem problema nenhum. Meia hora a gente vai dar terminando isso daí. Bom, vou passar para essa segunda tela minha aqui. Essa tela aqui que são aqueles slides, tá? Vou estar falando já desde o início dos slides, para a gente não ter que tá mandando vocês lembrar, vão estar falando tudo isso aqui, tá? Em algumas horas eu vou estar mudando de tela, mas para mim poder visualizar aqui na minha janela o que está acontecendo, porque em alguns slides eu não consigo visualizar, tá? Bom, todo mundo entrando aí. Deixa eu fechar um programinha aqui de áudio aqui da rave que está acabando, tá? Hoje acabou a rave já, não tem mais. Talvez no final da aula eu libero de novo para a gente ter um sonzinho aqui, tá? Essa tela aqui eu estou compartilhando a parte dos slides, tá? O meu mouse, eu acho que eu consigo passar meu mouse para lá. Em qual janela que está aqui minha segunda tela? Eu nem sei, deixa eu ver aqui onde está. Passei para cá, até eu consigo visualizar esses slides nessa segunda tela minha, certinho. Então vamos lá, vamos dar uma relembrada no conteúdo que já foi falado aqui, tá? A gente nas aulas que a gente já teve, quando a gente começou a falar sobre algoritmos, algumas coisas a gente já falou. A gente fez uma pequena definição sobre o que é algoritmo, tá? Que um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Já falamos muito em sala de aula, até brincamos também, já está relembrando que vocês são garotos de programa, né? Já nasceram fazendo programas. Desde o primeiro tapinha para chorar, que era praticamente já era um programa que você fazia, tá? Já, ok? Então, a gente tem que pensar com ordem. Tudo que a gente for fazer agora, se a gente pensar com ordem, a gente vai conseguir chegar no objetivo final, tá? A gente já tinha visto como fazer. Analise o que tem que ser realizado, imagine como seu cérebro processa essa informação. Divida isso em passos distintos e muito específicos. Quanto mais específico você definir os passos, mais claro vai ficar fácil você gerar um algoritmo, tá? Divida isso, estrutura esses passos em uma sequência lógica. A partir desse momento você precisa pensar como que vai estar sendo como que você vai fazer a sequência lógica para que o computador execute, tá? Bem simples, você tem que lembrar que o computador não sabe nada. Você que vai programar para ele, tá? Verifique o funcionamento e exatidão da sua lógica. Então, a partir desse momento, você vai passo a passo descobrir se tudo funciona, se está ok, tá? Perguntaram aqui em qual linguagem a gente vai aprender a programar, tá? Nós vamos programar em linguagem C, tá? Para esse curso todo é programado em linguagem C. A partir do momento que a gente terminar a parte de algoritmos, essa parte teórica, a gente já vai tentar traduzir esses algoritmos que vocês vão definindo no papel para a linguagem C de programação, tá? A gente fez o exemplo do fritar o ovo, né, gente? Que a gente parou para pensar como que um robô fritaria um ovo, né? Então, um exemplo lógico, desenvolveram a fritura de um ovo. Então, é necessário fritar o ovo, é lógico. Para fritar o ovo deve ser até a cozinha, ter o ovo, uma frigideira, óleo e um fogão a gás, fogão e gás. O fogão deve ser ligado, a frigideira aquecida e o óleo aquecido na frigideira. Posteriormente o ovo deve ser frito no quente. Bom, ok com isso daí, tá? Falamos dos passos que tem que ser feito. A gente seleciona sempre, naquelas videoaulas que eu passei para vocês, a gente seleciona sempre 3 passos: adquirir, preparar e cozinhar, tá? E nesse passo específico, que a gente for olhar, adquirir seria obter o que eu preciso para desenvolver o software, tá? Desenvolver o algoritmo. Quais dados eu tenho que armazenar para depois serem utilizados? O passo de preparar é transformar esses passos, manipular esses passos de forma que eu consiga gerar o meu resultado. E no último passo que a gente falou, que é cozinhar, seria como efetivamente mostrar esse resultado final para o usuário, tá? Tinha um último passo que era consumir, que seria a parte de comer o ovo, tá? Então não é tão necessidade assim, poderia ou não ser colocado isso, tá? Como que as coisas funcionam? Tem que ter uma entrada, um processamento e uma saída, tá? Na entrada é aquilo que eu falei, que dados que eu preciso para poder estar processando a informação. No processamento, aonde
É aqui onde vão ter os cálculos matemáticos, caso existam, manipulação de informação, caso seja necessário. E a saída é mostrar os resultados do que você conseguiu finalizar, tá? Então essas 3 etapas, se eu seguir sempre elas, pegar qualquer algoritmo, dividir elas, essas 3 etapas, automaticamente eu consigo chegar a um resultado final. Fiz uma analogia aqui com o sistema, como o nosso caso, já somos garotos de programa, como que seria isso, né? Eu tenho uma entrada, um processamento, uma saída. Então, a percepção das impressões sensoriais seria a entrada. O que eu preciso? Às vezes eu preciso escutar uma informação para poder processar essa informação e levar esse resultado final para a saída, tá? Então, a entrada seria minhas percepções. O processamento é manipulações que eu teria que fazer. E a saída, escrever isso, tá? Gerar um resultado, falar, alguma coisa assim. Essa seria a minha saída, certo? Alguém está falando aí que os slides, o áudio está cortando, os slides não estão saindo, é isso, gente? O que está acontecendo aí? Deixa eu ver. Vou ver aqui, meus slides não estão saindo, o que está acontecendo? Realmente não estão saindo aqui. Deixa eu ver que a minha captura de tela aqui está com algum problema. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar resolver isso daqui, porque que a tela do meu Mac aqui não abriu. A 0, não, é na 1. Agora que ele vai pegar as slides aqui, tá? O áudio está cortando, pessoal? Será que é para todo mundo ou somente para alguns, tem? Que pode ser só para alguns aí que o áudio está cortando, por causa da transmissão, tá? Aqui eu tô na minha janelinha que está dizendo que minha transmissão aqui está no verde aqui, que tá tudo ok, tá? Pode ser questão de internet, tá? Essa videoaula, pessoal, ela vai ficar gravada, vai ficar fixa no YouTube, tá? Depois a gente pode estar disponibilizando o link. Eu devo cortar só aquela introdução que teve lá de áudio, de música, que não há necessidade. Depois já pular para frente no normal. Mudou os slides aí, tá? Deixa eu voltar então para lá aqui para ver se os slides estão voltando aqui. Deixa eu voltar as telas. Agora que está mudando. Deixa eu ver se na minha outra tela aqui também se está ok. Agora que ela está ok. Por algum motivo aqui as telas não foram capturadas, tá? Então essa introdução que eu passei aqui para vocês é justamente aquilo que eu tinha te passado, já tinha falado, estava no início daqueles slides, tá? Então, vamos ver aqui, voltando para o exemplo do ovo, os passos. E aqui, por último, aqui essa janelinha aqui de entrada, processamento e saída, tá? Ok? Estão falando que o áudio está cortando só para o Cauã mesmo, então possivelmente algum problema na sua conexão, tá, Cauã? Mas não desespera não, vai estar tudo ok lá. Deixa eu voltar essa janelinha aqui, certo. Tá. Continuando aqui, então, esse estava nesse slide aqui. Agora o slide está ok para todo mundo, né? Tá, beleza aí, pessoal? Tá, deixa eu mudar a janela aqui. Isso, na minha agora o slide está ok. Tava com a terceira janela aqui, não tinha prestado atenção. Então, voltando aqui agora, então, para essa analogia com o homem que a gente tinha falado. Então, tem a entrada, processamento e saída. Entrada é percepção sensoriais que a gente pode ter, escutar alguma informação, processar de posse dessas informações que eu escutei, eu vou processar essas informações e escrever o resultado na tela. Um exemplo simples disso. Quanto que é 2 mais 2? Entrada. Obter o valor 2, obter o segundo valor 2, obter o processamento que é a soma. No processamento, efetuar essa soma na memória. 2 mais 2 igual a 4. Saída, escrever esse 4 ou no papel, ou no computador, e assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma forma simples de analisar um algoritmo, tá? Ok? Aqui a gente tinha falado da receita, um exemplo de algoritmo, tá? Uma receita de bolo. Eu vou ter que obter os ingredientes, de posse dos ingredientes, que são as minhas entradas, eu vou processar isso daí, que é misturar os ingredientes, unte a forma com manteiga, despeje a mistura da forma. Se houver coco ralado, despeje o coco sobre a mistura. Leve a forma ao forno, enquanto não corar, deixe a forma no forno, tá?
e aí na saída retire do forno e deixe esfriar, certo? Tranquilo. Outro exemplo, tomando um banho. Entrar no banheiro e tirar a roupa, abrir a torneira do chuveiro, entrar na água, ensaboar-se, sair da água, fechar a torneira, enxugar, vestir. Entrada seria a entrada de dados que a gente está falando aqui, que seria a parte de entrada, essa entrada aqui. Eu vou entrar no banho e abrir a torneira do chuveiro, tá? Processamento, e entrar na água. Processamento, ensaboar, depois sair da água, fechar a torneira e enxugar. Essa seria a nossa divisão disso daí. Agora, para fazer um algoritmo, a gente precisa dividir isso em alguns tipos de modo de se escrever isso. Porque eu já não saio, não necessariamente eu saio processando um algoritmo diretamente na parte de programação. Tá? Eu não necessariamente eu vou desenvolver um algoritmo programando diretamente num editor de qualquer linguagem. Linguagem C, Python, qualquer outra que seja. Tá? Então, eu tenho que primeiro nessa parte inicial de aprendizado, já sei escrever primeiro a sequência de informações que eu preciso desenvolver. Tá? Para isso, a gente tem algumas formas de se fazer isso. Tá? Eu tenho a linguagem natural, que é dividida em sequenciação, sequenciação e seleção, sequenciação, seleção e repetição. Isso é feito, essa linguagem natural é feita de uma forma que eu tento escrever o máximo de um português legível para mim, tá? Uma forma que eu vou estar entendendo, uma forma fácil de ser entendida. No segundo passo seria pseudocódigo. Aí sim, eu já tento escrever num formato que é quase já uma linguagem de programação. Isso facilita também já, se eu tenho facilidade já para já ir programando, às vezes eu fazendo um pseudocódigo já vai facilitar a minha vida, tá? Facilita já, depois que eu tiver que colocar em qualquer linguagem, automaticamente eu já saio programando. Fluxograma. Esse fluxograma é uma forma já de você colocar em desenhos como que estariam fluindo os dados, como que seria do início ao fim o algoritmo, ok? Lembrando que esses tipos aqui, todos eles, são escritos de uma forma que eu possa traduzir para qualquer linguagem que existir no mundo, tá? Então, se eu consigo fazer uma sequência lógica que vai fluir os dados e vai funcionar, automaticamente eu consigo traduzir isso em qualquer outra linguagem. Diferença que uma linguagem para outra, eles vão ter seus códigos específicos, tá? Sua sintaxe específica. Então eu teria que estar adaptando somente ao código da linguagem, mas o fluxo de dados praticamente seria o mesmo, se for uma linguagem sequencial. Tá? Então fica fácil de estar programando. Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com a linguagem natural somente. Então, sequenciação, sequenciação e seleção, sequenciação, seleção e repetição. Tranquilo isso, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Então vamos lá. Linguagem natural, sequenciação. Um exemplo clássico disso seria trocar uma lâmpada. Então eu sempre vou ter um início e um fim, tá? Para dizer aonde começa e aonde termina o algoritmo, certo? Bom, tem que obter os dados, tá? Eu vou pegar uma escada, vou colocar embaixo da lâmpada. Aí sim, como que eu vou processar isso? Buscar uma lâmpada nova. Buscar uma lâmpada nova seria entrada de dados, tá? Agora, como processar? Já tenho todos os dados em mãos, todos eles. Como que eu processo? Eu vou subir na escada com a lâmpada nova, retirar a lâmpada nova e colocar a lâmpada velha, tá? Finalizei, descendo da escada, tá? Eu poderia até acrescentar mais uma opção que seria liga o interruptor para testar a lâmpada, tá? Poderia acrescentar isso daqui, tá? Arthur Pereira, mas normalmente essa linguagem fluxograma é em inglês? Não. Não. Fluxograma, na hora que a gente vê ele, serão só desenhos, tá? O que vem dentro do desenho você pode colocar em qualquer língua que você quiser, tá? Não tem nenhuma... Nesse ponto nosso aqui, que seria linguagem natural, pseudocódigo, fluxograma, é tudo em português, na nossa linguagem. Se você tem fluência em inglês e quer escrever em inglês, sem problema nenhum, mas é tudo em português isso daí. Não tem nada, não necessariamente nada em inglês, tá? Os programas para se fazer um fluxograma ou um pseudocódigo, o programa em si pode ser uma lâmpada. Pode ser em inglês, tá? Desculpa, pode ser em inglês, sem problemas. Aí vai depender do que você está usando, tá? Ok, tá. Já a lâmpada nova e retirar.
Tá, aqui que está colocando é justamente, alguns textos foram colocados aqui, mas falta informações, isso aqui é um pequeno fluxograma, tá? Para que ele fique com mais clareza, eu tenho que colocar outras informações aqui, tá? Às vezes vai ficar bem mais claro, para que, se a gente for pensar no caso de um robô fizesse isso, eu tenho que colocar mais informações nisso daí, tá? Bom, próximo passo. Vocês viram que isso daqui, nesse caso aqui, foi uma sequência única. Eu não fiz teste, eu não fiz nada. Eu fiz uma sequência de troca de lambda sem problema nenhum, tá? Então eu troquei a lâmpada. Será que a lâmpada está queimada? Não sei. Eu só estou trocando a lâmpada. Mandaram eu trocar uma lâmpada. Coloquei a escada embaixo dela, peguei a lâmpada nova, subi e troquei. Eu não descobri, eu não fiz teste nenhum para tentar descobrir se isso daqui estava correto. Simplesmente fiz a troca, tá? Paulo está perguntando que essa linguagem tem alguma interferência no CMD? CMD que você fala seria o command do Windows? Não, nada a ver, tá? Não tem interferência não, ok? Por enquanto não. Vamos pro próximo passo, que seria linguagem natural, sequenciação e seleção. Eu não vou simplesmente fazer uma sequência. Para que eu execute uma sequência, eu vou fazer alguns testes, tá? Eu tenho que descobrir se realmente eu preciso fazer ou não essa troca, tá? O Cauã tá falando alguma coisa aqui, depois eu dou uma olhada nessas mensagens aqui, tá, pessoal? Senão a gente não vai fluindo, a gente não vai fluir nisso daqui. O que é a Letícia? Quando iremos nos tornar programadores e não somente garotos de programa? À medida que a gente começar a trabalhar com programação na linguagem, tá? Na hora que a gente começar a colocar a mão na massa, a gente passa do nível para o outro, tá? Lembrando que essa brincadeira de garotos de programa é bem entre aspas mesmo, é uma brincadeira que a gente fez no início da aula para mostrar, no início do ano, né? Para mostrar que todo mundo já é um grande programador, só que não sabia, tá? Então a gente vai mudar o nosso nível na hora que a gente começar a pôr a mão na massa. À medida que eu começo a desenvolver um software, aí eu já sou um garoto de programação, tá? Bom, vamos lá. Então, o mesmo exemplo da lâmpada anterior aqui agora eu vou dividir ele em uma nova etapa, tá? Então, vou fazer uma sequenciação e seleção. Primeiro, eu vou ligar o interruptor para descobrir se a lâmpada está queimada. Se agora eu tenho um teste aqui, ó, eu só vou trocar a lâmpada se ela estiver queimada. Então, se a lâmpada não acender, aí que eu vou fazer, pegar uma escada, colocar embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada com a lâmpada nova, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova e descer da escada. Notem que agora, nesse daqui eu já saía trocando. Nesse daqui, eu tenho um teste para que faça essa troca. Então, eu só vou trocar a lâmpada caso eu faço uma seleção, descobri que já existe uma nova lâmpada. A lâmpada está bichada, tá? Então, se a lâmpada está queimada, através de ligar o interruptor e eu ver que ela não está funcionando, aí sim que eu faço a troca. Então, isso é uma sequenciação, existe uma sequência de coisas que eu tenho que fazer, mas essa sequência de coisas depende de uma seleção que eu vou estar fazendo, que é descobrir se a lâmpada está queimada ou não. Tranquilo com isso, tá? Uma pergunta da Janine aqui. Professor, tipo, se você fizer o teste e a lâmpada, aí a luz não liga, aí você repete a ação. O nome continua sendo sequenciação? A sequenciação, pessoal, é a sequência de comandos que eu estou dando, tá? Uma após o outro, é uma sequência de comandos. Seleção é se essa sequência vai ser executada ou não. Essa sequência aqui dessas linhas de pegar uma escada até descer da escada vai ser executada somente se isso daqui for verdadeiro. Então isso que eu fiz, uma seleção. Só execute isso se a lâmpada estiver queimada, se ela não acendeu. Não há necessidade. Caso ela não acenda, eu já vou para o fim, tá? Então eu liguei o interruptor. Se a lâmpada acendeu, eu não tenho que trocar nada. Eu tenho que ir já direto para o fim. Vou automaticamente. Então isso é uma sequência de ligar e esse testar, enfim, então continua sendo uma sequenciação, tá? E aí, caso ocorra alguma interferência no meio, uma seleção que eu preciso fazer, aí que eu vou trocar a lâmpada, tá? Deixa eu ver, não entendi o que o Cauã falou aqui não, mas tudo bem, tá? Vamos para o próximo passo. Viram que é bem simples, né? A gente já faz isso no dia a dia. A gente sempre faz uma sequenciação e uma seleção. Exemplo clássico do semáforo que a gente falava, tá? O fato da gente parar num semáforo e
ir para frente ou parar diante das luzes que são acesas no semáforo, é exatamente isso, tá? Se eu não tivesse uma seleção, eu já ia passar direto no semáforo, já ia sem frear. Claro que ia acontecer um acidente, né? Possivelmente, se tivesse mais carros passando. Então, automaticamente, se eu não tiver uma seleção, eu já passo do semáforo e nem olho se a lâmpada está vermelha ou verde, tá? Então, o passo de eu chegar no semáforo e olhar se a lâmpada está verde ou vermelha, eu estou fazendo uma seleção. Fiz uma pequena seleção, ou eu vou parar, eu vou seguir em conformidade com aquela seleção que eu estou fazendo, tá? Tranquilo com isso daí. Próximo passo. Agora, linguagem natural, sequenciação, seleção e repetição. Olha o que acontece aqui com esse mesmo passo aqui. A gente fez mais um processo aqui no meio, tá? Quando eu comprei a lâmpada nova, eu não testei se a lâmpada nova tá nova mesmo. Tá? Eu simplesmente comprei uma lâmpada que seja no supermercado, uma loja de elétrica, e levei para casa. Às vezes o cara até testou para mim na loja, funcionou, mas por algum motivo, alguma pancada que eu deixei na sacolinha, caiu no chão, blá, blá, não testei se essa lâmpada está funcionando. Então agora eu vou fazer um processo que eu preciso descobrir se a lâmpada funciona ou não. Então vamos lá. Liga o interruptor. Se a lâmpada não acender, eu vou fazer esses passos aqui de novo. Mas agora eu vou pegar a escada, colocar embaixo da lâmpada. Enquanto a lâmpada não acender, faça o seguinte: busque uma lâmpada nova. Suba na escada com a lâmpada nova. Retira a lâmpada velha e coloque a lâmpada nova. Tá? Então quer dizer o seguinte: eu cheguei debaixo da escada, peguei uma lâmpada e subi e coloquei ela. Na hora que eu testo ela, se ela não acender novamente, o que eu faço? Busco uma nova lâmpada, subo de novo da escada e troco essa lâmpada. Então eu vou ficar nesse loop aqui, nesse laço infinito aqui, enquanto eu não tiver uma lâmpada nova e fazer essa lâmpada funcionar, tá? Ou seja, eu fico em loop dali, eu vou ficar testando todas as lâmpadas, até chegar no ponto que tem uma lâmpada que funcione, e aí sim, a lâmpada funcionou, beleza, desço da escada e finalizei, tá? Opa, passou uma a mais aqui, certo? Nesse caso de sequenciação, seleção e repetição, eu vou ficar repetindo uma determinada ação até que essa ação seja verdadeira. Na hora que isso acontecer, eu paro e continuo a execução do meu programa. Isso é para forçar, por exemplo, o computador ficar esperando, por exemplo, o usuário digitar uma informação correta, tá? Vocês vêem no dia a dia algo semelhante a isso quando você tenta entrar num site que pede para você fazer uma validação dos seus dados. Você digita seu e-mail, digita a senha. Na hora que você dá OK, senha não confere, digite a senha novamente. Senha não confere, digite a senha novamente. Então o sistema fica esperando até que você faça essa mudança, ou no processo de seleção você faça assim: enquanto a lâmpada não funcionar ou se repetir 10 vezes, pare. Tá? Então o sistema de repetição, ele vai repetir até que uma determinada operação ocorra. Tá? Então aí eu vou estar dando uma ordem para o sistema para que ele execute. Enquanto aquilo não estiver certinho, eu não vou executar o processo, ou desistir de fazer a execução daquele processo. Tá? Então isso que seria a repetição. Então lembre-se disso. Quando você tenta fazer o login em um site e digita a sua senha errada, ele vai pedir para você ficar repetindo. Ou então, esqueceu sua senha? Entre aqui. Então faz uma nova opção, uma nova seleção. Ele vai estar partindo para aquele ponto. Tá? Tranquilo com isso daí, pessoal? Então, seleção. Esses 3 processos são bem práticos. Então, eu vou sempre escrever alguma coisa para fazer um resultado final. E tudo isso depende do que eu tenho que fazer, conforme é o texto do que eu preciso estar respondendo para isso daí, tá? Então, na hora que você vai digitar um algoritmo, num exercício, ou que seja num programa que alguém peça para você fazer, você vai escrever um texto. De posse desse texto, você vai escrever uma sequência de informações que vocês precisam executar para que aquele algoritmo funcione, tá? Aqui tá me perguntando... Eduardo. Então tem como... Cadê o Eduardo aqui? Deixa eu ver nessa outra janela aqui que eu fico observando. Onde que estava aqui? Cauim. Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei aqui? Eduardo. Retirar a lâmpada. Essa outra janela aqui está mais atualizada.
Tá. Janine, professor, continua sendo de sequenciação, eu tinha falado. Eduardo, então tem como burlar a seleção? Porque no semáforo tem pessoas que passam mesmo sem sendo errado. Isso pode ocorrer? Sim. Se você fizer um processo errado, tudo isso depende de como você definiu a seleção. Tá? Como que você define essa condição? A seleção a gente vai ver que é uma condição que eu vou colocar no sistema para que eu vou para um lado ou vou para o outro. Isso é você que faz, programador é que faz, tá? No caso específico do semáforo, quem é o programador? Sou eu que estou na direção do carro. Se eu posso burlar aquilo ali? Posso. Se eu quiser furar o sinal, o que eu olho? Tá vermelho? Não, eu vou acelerar. Tá? Burlei. Eu burlei. Mas se for um processo aonde foi digital e foi definido aquilo, se fosse um robô dirigindo o carro, ele não iria burlar. Porque o seu sistema está falando que não é para... Se tiver vermelho, pare. Tá? Ele não tem opção, se tiver vermelho, siga. Então, esse burlar depende de como eu estou programando. Eu, programador, como eu estou seguindo essa sequência de informações, tá? E onde fica a biblioteca nesse sistema? Ainda não entendi a pergunta. Letícia, repõe para a gente aí, para a gente entender o que você está falando que seria uma biblioteca. Ainda não estamos falando em programação, tá, pessoal? Não estamos programando nada, eu não estou levando em consideração se existe alguma coisa pronta, não. Eu estou fazendo uma sequência de coisas que eu tenho que fazer. O como fazer essa sequência de informações vai depender da linguagem. Se a Letícia está perguntando para mim se a biblioteca seriam os dados, seriam informações a mais que eu preciso para programar, na hora da programação que eu vou estar olhando isso, tá? No algoritmo, eu tenho que esquecer que eu não estou usando linguagem de programação. Eu estou pensando numa ordem lógica de ser feito determinadas comandos, tá? Determinadas ações para que o computador reproduza o que eu quero. Depois, quando eu for programar, é que eu vou olhar essa sequência de informações e ver se isso aí vai funcionar ou não. E aí, de posse da linguagem de programação, é que eu vou obter essas informações e defini-las, tá? Ok? Esse mesmo, então foi a resposta essa mesmo, colocou um include. Então ainda não sei, ainda não estou programando. Primeiro que nem toda linguagem tem um include, depende da linguagem. Então isso aí, se eu for trabalhar em linguagem C, eu vou ter que usar um include para as bibliotecas que ela está citando. Por exemplo, são bibliotecas para fazer contas matemáticas. Quando eu for programar é que eu vou olhar isso daí, tá? Agora ainda não é a hora de olhar isso, tá? Ainda não é o momento para isso, tá? Justamente. A Letícia está colocando que é sobre programação, justamente. É porque a gente não está programando ainda, tá? A gente ainda não mudou o nível ainda, a gente está aprendendo conceitos, tá? Vamos chegar lá. Já era para a gente já estar programando, cara, se não tivesse acontecido esse probleminha aí da gente estar tendo que ficar isolados, já era para a gente estar trabalhando com a linguagem C, tá? Bem possível que já estaríamos já programando alguma coisa. Se não, já ia ser bem mais breve, tá? Então os programadores que da turma aí, tá, pessoal, segura um pouquinho, porque vai demorar alguns minutos, alguns dias ainda para a gente chegar lá. Vamos segurar a vontade de sair programando, tá? A minha vontade também seria já sair fazendo código de programação aqui, seria muito mais interessante, mas a gente não pode burlar esse aspecto, porque justamente a gente está aprendendo a pensar como que o computador resolveria as informações, os problemas para a gente, tá? Se a gente pular esse passo aqui, muita gente não vai conseguir seguir uma sequência lógica de raciocínio e automaticamente não vai conseguir programar. E às vezes pode achar que programação é um bicho de sete cabeças e era até fácil, mas como pulou etapas, complicou um pouquinho, tá? Sofia Levino está perguntando o que seria essa linguagem C. É transformar. A linguagem C vai transformar esse texto aqui em códigos que o computador vai entender, tá? Aqui agora eu não vou ter, eu tenho um programinha em linguagem C aqui, eu acho que nessa apostila aqui, deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver aqui, eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, esse. Tá? Isso aqui é um pseudocódigo, tá? Já seria quase que uma linguagem de programação. A linguagem em C é mais ou menos isso, definir o que cada linha do programa tem que fazer até chegar no fim, tá? A gente vai ver isso. Tá? Aqui é praticamente uma linguagem de programação, certo? Então, a linguagem de programação é transformar aquele texto ali de forma que o computador vai estar entendendo os códigos internos de programação. Mas não é ainda o que a gente quer fazer, tá? A gente vai ficar
ainda nessa tela aqui, tranquilo? Então, a linguagem de programação, calma que é outra etapa. A linguagem de programação é como você tem que aprender a trabalhar num editor de texto, trabalhar no Windows, no Word, trabalhar no Linux, qual que é no editor de texto que seja do Windows, não é o, esqueci o nome agora do editor do Windows, do Linux, tá? E assim sucessivamente. Então a linguagem depende de onde eu estou trabalhando, vai depender disso. Então não preocupe com isso por enquanto, ok? Vamos passar para o próximo passo aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo, a gente vai estar trabalhando com esse exemplo aqui já para a gente já poder estar praticamente finalizando isso daí, tá? Isso já está quase finalizando aqui, mais alguns slidezinhos aqui, 2 ou 3 aqui, a gente já termina isso daí, tá? Bom, vamos ler esse exemplo aqui para entender o que está sendo pedido. Para todos os alunos de uma disciplina, da disciplina, ou de uma determinada disciplina, leia as notas da primeira e segunda prova, some essas notas e divida por 2, chegando assim ao resultado da média do aluno. Se a média for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno está reprovado. Faça o mesmo procedimento para os próximos alunos, ou seja, todos os alunos de uma turma. Tá? Então aqui eu tenho que dividir isso aqui em etapas para que eu consiga executar essa etapa aqui que seria de entrada, processamento e saída. O que seria cada coisa disso daí, tá? Entrada, ler as notas da primeira e segunda prova, para todos os alunos ou um por vez. Processamento, some essas notas e divide por 2, chegando ao resultado da média. Processamento ainda, se a média for maior ou igual a 5, o aluno está reprovado. Caso contrário, o aluno está reprovado. Saída, aluno aprovado ou aluno reprovado. Essa é a minha saída de dados, tá? A saída, às vezes, está sendo mostrada dentro do processamento, porque, às vezes, para me imprimir alguma coisa na tela, eu tenho que já até fazer um teste lá dentro e automaticamente já mostrar a saída naquele local, tá? Então, ele não precisa especificamente ser as últimas linhas de um processamento. A saída não tem que ser no final. Às vezes aqui no meio eu escrevo a saída aqui nesse meio, tá? Então vamos separar essas coisas aqui agora. Vamos para a próxima janelinha aqui. Bom, vou ler as notas, vou somar, o segundo passo, somar essas notas e dividir por 2, chegando ao resultado da média. E o terceiro passo, se a média for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado, caso contrário, está reprovado. Deixar o like aqui, professor, isso é bom, né, pessoal? Esse canal meu aqui do YouTube também é para mostrar, ele é mais usado para mexer com o som, né, com DJs, tá? Fazer transmissões ao vivo aí. Depois que quiser estar visualizando os vídeos que tem nesse canal aí, tem muita coisa legal aí, tá? Então vai dando like aí, isso é bom, tá? Vai dando like, inscrevam no canal, quanto mais inscrito melhor, tá? Tranquilo. Então de posse dessa linguagem natural aqui, deixa eu ver qual janelinha que eu tô mostrando, tá aqui, tá essa linguagem natural. Vamos ver como faria isso numa linguagem natural utilizando, tá, todos aqueles processos aqui. Primeiro, eu tenho que ler informações para todo mundo. Então, enquanto não for o final da lista, faça uma sequência de comandos, tá? Então, isso aqui seria a minha repetição. Seria dentro desse caso aqui, repetições. Então, enquanto eu não for no final da lista, ou final de todos os alunos, faço uma repetição. Ou seja, seleciono o aluno. Ao selecionar um aluno, leia a nota 1 dele, leia a nota 2. De posse dessa leitura, somo essas notas e divido por 2. Certo? Agora, eu vou fazer uma seleção. Fiz uma repetição, agora vou fazer uma seleção. Nota que em sequenciação já está ocorrendo, que é uma sequência de informações que está acontecendo no meu desenvolvimento. Então agora eu vou fazer uma seleção. Se a média, que eu já calculei aqui atrás, que é somar as duas notas e dividir por 2 e armazenei nessa média, se essa média for maior do que 5, seria como? Escreva na tela, aluno aprovado. Voltando uma para trás aqui.
Caso contrário, aluno reprovado, certo? Então esse seria, para esse exemplo, que eu escrevi inicialmente nesse formato, num texto, às vezes um pouco bagunçado, transformei uma sequência de coisas que eu quero fazer e automaticamente gerei um algoritmo. De posse disso daqui, eu vou transformar isso aí numa linguagem de programação. Usar na linguagem C, como fazer esse enquanto na linguagem C, eu tenho que aprender. Como que eu vou ler essa nota 1, tenho que aprender. Como que eu vou somar e dividir por 2 e armazenar na média, vou aprender. Como que eu vou fazer esse se e depois fazer o se não, tá? Então a gente vai aprender essas informações, certo? Então com isso é o que eu tenho, essa seria a minha linguagem natural para se escrever. Se eu conseguir aprender a escrever isso daqui com uma simplicidade que depois eu consiga programar, automaticamente eu passo do nível, já sou um garoto de programação, porque aqui agora eu já consigo transformar isso aqui numa linguagem, num código qualquer, tá? Que seja em linguagem C, que seja num JavaScript, que seja num PHP, qualquer coisa. Então, essa sequência de informações que tem que ser clara, tá? Eu não posso selecionar o aluno, ver a nota de um aluno sem antes selecionar esse aluno, tá? Eu tenho que saber quem é o aluno para depois ler as notas dele. Por exemplo, essa seleção do aluno aqui seria, digite seu nome, tá? Fulano, você está aprovado, fulano, você está reprovado. Essa seria a forma de se escrever isso na tela, tá? Então, esse seria um exemplo clássico. Então, de posse desse texto, eu consigo gerar esse resultado, tá? E é o que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Então, em algumas condições, eu não necessariamente, depois que eu ficar craque em programação, eu não vou chegar a escrever esse algoritmo, porque o meu cérebro já consegue pensar nesse algoritmo de uma forma direta que eu não preciso estar escrevendo. Mas nessa etapa, quanto mais eu escrever, mais eu vou estar vendo que essa sequência aqui não está muito legal. E como que eu defino que isso está entendível ou não? Mando para alguém ler para mim, uma pessoa que não é um programador. Por exemplo, vocês estão em casa agora, pedir para a mãe e para o pai ler essa sequência. Se ele consegue entender sem você intervir, tá? Você não tem que explicar nada para ele. Você tem que passar o que eu teria que fazer e o que eu teria, que o resultado do meu programa. Se ele conseguir entender que esse aqui vai gerar esse resultado, aí sim o seu algoritmo está legal. Se ele não entender, é porque no meio do caminho eu escrevi algo que não está legal. Tá? Então eu vou e refaço o algoritmo de forma que ele fique legal. Ok? Tá? O João Eduardo aqui está falando que linguagem C é meio que uma linguagem que o computador entende. Tá, sim, a gente vai falar isso em linguagens de alto nível, baixo nível, é por aí mesmo. Tá? É uma forma que o computador vai estar conseguindo entender o que eu tenho que mandar ele fazer. Bom, próximo passo, estratégia para a elaboração de um algoritmo. Tá? Então, primeiro, ler o enunciado até entender por completo. Tá? Eu tenho que pegar esse texto aqui e entender o que ele está escrevendo, o que ele está querendo dizer. Certo? Eu não posso simplesmente querer sair programando sem ler isso daí. Tá? Hoje a gente tem esse grande problema. As pessoas não compreendem um texto. As pessoas pulam etapas. Às vezes começa a ler a segunda linha aqui, já, beleza, já sei o que fazer. Não. Leiam que no meio do caminho pode ter alguma coisa que você não vai estar entendendo. Então, ler até entender. Quantas vezes forem necessário. Tá? O que é isso daqui? Não sei lá o que é isso, pessoal. Vamos focar na aula aí. Tá, vamos focar que já está acabando, tá? Mais alguns minutinhos aqui a gente já está acabando. Não vai chegar às 4 horas isso daqui não. Já esse aqui é o último slide. Tá? Identifique as constantes, identifique variáveis de entrada, identifique variáveis de saída. Isso daqui, por enquanto, identificar aqui seria identificar o que eu preciso para funcionar, tá? Seria ser as notas, tá? Opa, cadê aqui? As notas que eu preciso ler, tá? E assim sucessivamente. Então, por enquanto, na hora que a gente fala, identifique as variáveis, são as minhas entradas. Por enquanto, porque eu peguei esse slide aqui que era no final da apresentação, se vocês olharem, ele é no final da apresentação, onde eu vejo pseudocódigo e vejo nossa, falhou aqui, o que era a última coisa aqui? O fluxograma, tá?
Ele é lá no final, se você olhar o slide que eu passei para você. Eu joguei ele aqui para cá porque a gente não vai ver pseudocódigo hoje e fluxograma. Vai ver se vai parar na linguagem natural. Então, na hora que eu falo em identificar constantes, variáveis de entrada, é um pouco relacionado a pseudocódigo, tá? Associar cada tipo de dados, se é numérico, literal também, por enquanto isso aqui é seu pseudocódigo. Quando eu falo isso, se é numérico, literal ou lógico, associar se uma variável é um número inteiro, um número fracionário, ou se ele é verdadeiro ou falso, tá? Isso que ele está querendo dizer. Aí sim eu vou elaborar os passos genéricos do algoritmo, começando pela leitura das variáveis, que seriam minhas entradas, passando pelos cálculos e finalizando com a impressão dos resultados, tá? Então, no caso específico desse exemplo, eu fiz a entrada das informações, processei, fiz um teste condicional e deixei uma saída que é aprovado ou reprovado, tá? Cada cálculo representa uma ou mais condições, comandos de atribuições, podendo relacionar expressões aritméticas, tá? No nosso caso específico daqui, é fazer essa conta, tá? Então, o processamento ele pode ter várias informações no meio dela, tá? Nesse caso específico, somar as notas e dividir por 2, que era fazer o cálculo da média. Então, a média é somar a quantidade de informações dividido somar as informações e dividir pela quantidade de informações que eu tenho. Nosso caso, são as informações nota 1, nota 2, e a quantidade são 2 informações. 2 informações, tá? Cadê aqui? E elaborar essa estrutura do algoritmo, que é escrever essas informações, tá? Ok, beleza. Bom, gente, com isso a gente vai finalizar aqui. Eu ainda teria mais slides aqui para passar para vocês, que é o pseudocódigo, mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, sem complicar. É o que eu tinha feito no ano passado. O pessoal primeiro trabalhou com pseudocódigo para depois trabalhar com linguagem natural para depois trabalhar com pseudocódigo. Vamos por etapas aqui para facilitar a vida de todo mundo aí, para que nos exemplos aqui, nos exercícios agora, vocês consigam trabalhar um pouquinho melhor isso daí. Ok, pessoal? Tranquilo com isso daí? Todo mundo, pelo menos, clareou um pouquinho, que isso aí foi passado na aula, naqueles videoaulas, mais ou menos semelhantes ao que foi passado naquela videoaula, para simplificar, tá? Agora é a rave. O Igor já quer festa. Não, calma, não é festa não. Agora que é trabalho. Tá? Deixa eu pegar uma outra tela aqui. Tela total, deixa eu ver se é essa. Não. Câmera, minha tela. Vou pegar essa tela aqui. Vou mudar para essa outra tela aqui. Tá? Essa tela inicial que vocês estão vendo aí é a tela do software que eu estou utilizando para desenvolver, que é o OBS Studio. O chat de vocês fica aqui do lado, tá? Tá trabalhando aqui do lado. Mas o que eu quero agora é essa lista de exercício aqui. Tá? Essa lista de exercício que me interessa. Essa aqui que é a danada. Bolei para vocês alguns exercícios, não muita coisa. 10 exercícios. Só 10, só. Tá bom demais. Para semana que vem, vocês vão estar em casa, todo mundo trabalhando tranquilo, tá? Vamos lá. Vamos ver como que isso aqui funciona. Eu vou atribuir 2 pontinhos para esse exercício, tá? Dá uma pequena nota. Vamos lembrar aqui para vocês, que deixa eu precisar aqui, tá com a minha carinha aí, tá? A gente precisa fazer avaliações. Mesmo estando remotamente, a gente tem uma normativa que a gente precisa estar trabalhando, fazendo avaliações. Vou ter que bolar uma prova online, não sei ainda como resolver esse problema, tá? Vou pensar nessa prova, até semana que vem talvez eu estar falando para vocês, então a gente vai ter que avaliar. Então tudo que a gente for estar passando para vocês tem que ter uma certa nota, para mostrar que vocês estão trabalhando. Essa nota, vocês entregando trabalho, está sendo computado que você esteve na aula, que você ganhou sua presença, tá? Então, tudo a gente vai ter que gerar um pouquinho de exercício aqui, vai valer alguma nota. Alguma nota vai ter que valer, tá? Então, para esse caso específico, estou colocando 2 pontinhos aqui de nota. Somente 2. 2 tá bom? Dá para 10 exercícios aí. Se eu pegar 2 pontos e dividir por 10, eu tenho 0,2 ponto para cada exercíciozinho desse aqui. Já vou fazer o primeiro, que a gente para de mostrar o que a gente tem que fazer. E depois a gente vai fazer
Aí os outros 9 vocês vão estar trabalhando em casa, pode tirar dúvida comigo via WhatsApp, ou então e-mail, tá? Ou entre vocês, sem problema nenhum. Eu só não quero que vocês copiem esse exercício um do outro. O simples fato de entregar e ter a pontuação, tranquilo, mas na hora que a gente começar a programar, pode ser que vocês tenham dificuldade. Então, evitar copiar eles. Tentar fazer mesmo, sequencial. Vai acertar? Vai errar? Não tem problema, gente. Vocês viram que a nota é bem baixa para isso daí. Um exercício que eu perder, não vou morrer por causa disso, não vou ser reprovado por causa disso, tá? O que o pessoal tá falando aqui? Cancela. O Word dele é preto, que lindo. Não, é porque o Mac aqui ele é na tela escura, por isso que ele tá em preto, tá? Modo noturno. Nós cheio de dever. Nós estamos cheios de dever. Por isso que eu tô colocando para entregar semana que vem, tá? Viu, Cauã? Por isso que eu tô colocando para entregar semana que vem, para fazer devagarzinho, sem problema nenhum. Vou até colocar aqui, ó, até semana que vem, dia 7, é isso mesmo? Dia 7? Não errei a data não, dia 7, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. É dia 7 mesmo, né? Dia 7 mesmo, 7 de abril, tá? Então tem uma semaninha para trabalhar com isso daí. Que mais? É para semana que vem, é isso aí, Eduardo. Credo, gente, vocês só reclamam, tem uma semana para fazer, é isso daí. É porque o pessoal não viu, né? Vamos falar que esse pessoal... O pessoal fica meio difícil. Vamos evitar, pessoal, falar palavrão aí, tá? O sistema aqui tá pedindo até para bloquear aqui, mas não quer bloquear ninguém não. Então, vamos devagarzinho, sem palavrão aí, pra gente estar de boa nessa live aí. Forma de entrega, pessoal, isso aí que é importante. Prestem atenção a isso daí. O pessoal entrega de qualquer jeito, gente, isso vale nota também. Então, essa entrega é extremamente importante. Primeiro, você vai fazer o trabalho lá no Word. Você não vai fazer escrito manualmente, você não vai digitar nada. Você vai fazer direto no Word. Tá? Você vai pegar esse texto daqui, pois eu vou colocar isso em PDF para vocês lá no sistema, porque eu acho que o Word lá não vai aceitar, tá? E vocês vão copiar esses exercícios, gerar um arquivo com o seu nome completo, sem caracteres especiais, sem acentuação, cedilha, tio, não colocar nada disso, tá? Olha o exemplo que eu dei. Meu nome completo, Carlos Alberto Lopes da Silva. Nome bonito, vocês vão adorar esse nome o resto do mais 2 anos e meio praticamente aí. Nome do trabalho, Carlos Alberto Lopes da Silva, tudo junto em minúsculo, tá? Nome completo. Sem caracteres especiais, em minúsculo. Vou colocar aqui em minúsculo. Teclado não é bom. Minúsculo. Tá? Aí o resultado vai ser esse Carlos Alberto Lopes da Silva. Se você está fazendo no Word, DocX, tá? Sem problema nenhum. Você vai digitar todas as questões, então você vai colocar o texto da questão e logo na sequência você vai escrever o algoritmo. Então aqui embaixo, aqui, ó, você escreve o algoritmo. Algoritmo aqui. Então você escreve o algoritmo aqui, certo? Não, tem que ter norma BNT não. Tá perguntando aqui o Paulo, não. Por enquanto, nada de norma BNT. É uma lista normal. Tá? Notem que nesse local aqui não tem nem lugar para você colocar seu nome. Para me saber que é seu, é através do nome do arquivo. Tá? Fique bem claro com isso. Você tem que acertar o nome do arquivo. Tá? Então você digita todas as questões. Então para cada questão você descreve o resultado do algoritmo em linguagem natural. Então você vai colocar o algoritmo aqui. Terminou todo mundo, você vai exportar isso para PDF, tá? Nesse exemplo aqui, o nome final do arquivo vai ser o mesmo nome que você deu com a extensão PDF. Carlos Alberto Lopes da Silva aqui, com PDF. Tá? Quem estiver utilizando o Word, ele tem em arquivo salvar como, ele tem uma opção aqui, você vai no formato do arquivo, você vem aqui em PDF, tá? Tanto faz ideal ou melhor impressão, qualquer uma dessas aqui. Nota que aqui agora ele está com a extensão PDF aqui em cima. Aí é só você mandar salvar. Lembre de saber onde está salvando. Exportei. Agora eu tenho meu arquivo em PDF, tá? Esse arquivo em PDF que você vai mandar para mim. Duas coisas você vai fazer. Você vai mandar para mim no meu e-mail, carlos@iftm.edu.br, igual vocês fizeram na aula passada, dizendo que estudou o conteúdo. No assunto, pessoal,
Vamos escrever um assunto único. Tem gente que estudei o conteúdo, colocou mais texto na frente. Não, não precisa. No assunto do e-mail, envio de lista de exercícios de algoritmo 01. Pronto, mais nada. Não precisa escrever mais nada no assunto. Só isso, tá? De preferência, tudo em maiúsculo, para facilitar, para me ser padronizado. Na hora que eu vou localizar esses e-mails, eu vou dar uma pesquisa e envio com esse texto aqui no assunto, tá? Para facilitar a minha vida. Na hora de eu achar isso, que eu recebo muitos e-mails, então para simplificar isso daí, tá? No corpo do e-mail, aí sim você vem colocar o seu nome completo, que às vezes o nome que você dá no seu e-mail não é o nome que aparece para mim. Então eu preciso saber quem está mandando aquilo para mim. Então no corpo do e-mail, aí sim, o nome completo e a data que você está me enviando. Para ficar registrado lá que você está enviando dia 7/4/2020 para mim, tá? Claro que o e-mail tem uma hora de chegar, tem a data de chegar, mas caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, não tenha nenhum problema com isso, tá? Eu fico armazenado essa informação para mim. Notem que é até as 23h59. Agora, no item 8 aqui, eu vou criar um exercício lá no Classroom do Google, de forma que vocês vão entregar também esse arquivo aqui lá, tá? Então a gente vai ficar documentado em duas partes, no e-mail que você vai estar mandando e no Classroom. Então terminou, gerou o PDF, manda o e-mail, vai lá no Classroom e faz o upload do seu trabalho, ok? Sem problema nenhum, tá? Bom, vamos lá. Esses são os exercícios. Então tenho 10 exercícios aqui para vocês estarem fazendo. Ok? Tudo bem com isso daí, sem nenhuma dúvida. Quem mais está aqui, vai fazer chamada. A chamada, pessoal, eu até acho que a chamada de hoje vai ser o envio desse trabalho. Quantas pessoas eu tenho? Estou com 25 online aqui, contando o meu, 24. Então tá faltando gente. A gente tem uma turma de 36. Um não existe, um não se inscreveu. Esse Vinícius Borges Miro aqui. Se alguém souber a notícia dele, depois me fala. Então a gente teria 34 inscritos. Então na aula online aqui eu só estou com 25. Então tem mais gente aí que ainda está fora da aula, tá? Então eu tenho que estar observando isso daí. Para até acrescentar um item aqui. Para a presença de hoje, tem 9. Para a presença na aula de hoje, enviar um e-mail para mim mesmo, carlos@iftm.edu.br com o assunto participei da aula, tá? E no corpo do programa do e-mail, né, claro, mesma coisa, informar seu nome completo e a data do envio, tá? Pode ser enviado até as 23h59 do dia de hoje. Hoje estamos no dia 31/3/2020. Tá? Então todo mundo aí que tiver, manda e-mail. Quem não tiver online aqui pode assistir essa videoaula ainda hoje, tá? E mandar o e-mail para mim, certo? Então tem que estar ciente que está documentando que você assistiu a videoaula, sabe o que tem que ser feito, tá? Ok? E com isso você vai estar vai me entregar esse trabalho, tá? Já pode enviar e-mail? Pode, tá? Esse e-mail é para hoje. Esse e-mail é para hoje. Isso aqui é para a sua presença em aula hoje. Quem não enviar e-mail vai estar com falta nessa aula de hoje, nas 3 aulas do dia 31/3, ok? Passa no grupo de vocês de WhatsApp aí para todo mundo estar enviando esse e-mail. Porque às vezes alguém não poderia ter assistido agora, deu algum problema no computador, sem problema nenhum, tá? Mas eu preciso que vocês enviem esse e-mail na data de hoje. Manda aí, esse e-mail, mandei já, tá? Beleza. Agora mesmo, depois eu vou ver isso, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, para que você
pegue o caminho das informações. Esse primeiro exemplo, faça um algoritmo, está na janela aqui, faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Então a primeira coisa, eu tenho que obter os dados que eu preciso. Eu vou ter que obter, vou colocar em tópicos, obter o valor 1, obter o valor 2, certo? Efetuar a multiplicação do valor 1 pelo valor 2 e no final mostrar o resultado da multiplicação. Então eu tenho um início e um fim. Simples. Deixa eu ver aqui, corrigindo. Opa. Faltou um acentinho aqui, então eu tenho um início e um fim. Simples assim, tá? Tranquilo? Vou fazer o segundo também para mostrar um exemplo aqui, algoritmo aqui. Tá? Eu tenho sempre um início e um fim. Aqui, ele faça o algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então eu vou obter o valor 1, vou obter o valor 2, tá? Deixa eu ver aqui quem estão perguntando. Alguém me chama no PV, no WhatsApp. Tinha esse mesmo exemplo em um dos vídeos que você pediu para assistir. Ah, tranquilo, legal. Melhor ainda. A gente vai fazendo aqui. Para fazer os exercícios, podemos usar em algoritmos. Não, gente, tenta fazer em linguagem natural, do jeito que eu escrevi aqui, ó, efetuar a multiplicação do valor 1 pelo valor 2, tá? Por enquanto. Nesse outro formato aqui, o Arthur está colocando, nem é x vezes y igual a z. Isso aí já é quase um pseudocódigo, seria z igual a x vezes y. Por enquanto não. Coloca nesse formato aqui, tá? Eu ainda não olhei se os e-mails estão chegando não, tá, pessoal? Agora mesmo que eu vou olhar lá, vamos terminar isso aqui primeiro. Para esse exemplo aqui, faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então aqui agora, efetuar a divisão do valor 1 pelo valor 2. E aqui mostrar o resultado da divisão. O algoritmo teoricamente estaria correto. Só que aqui tem um pequeno problema. Eu não posso dividir pelas as regras da matemática, eu não posso dividir um valor por zero, tá? Se esse valor for por zero, quer dizer que vai dar um erro. Se você tiver uma calculadora e tentar fazer divisão de qualquer coisa por zero, 2 dividido por zero. Aí o computador não consegue nem fazer essa divisão, tá? Ele dá um erro. Ele vai dar um erro. Porque nem conseguiu. Se eu fizesse 2 dividido por 1, ele daria igual a 2. Aqui estaria mostrando o 2, tá? Então quando eu coloco o 0, nem funciona. Se você abrir uma calculadora qualquer aí, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Calculadora aqui. Se eu abrir uma calculadora, ele não vai abrir nessa tela. Onde é que ele vai abrir? Cadê a calculadora aqui? Onde que ele abriu a calculadora, hein? Tá aqui. Ele abriu em outra janela, deixa eu ir lá buscar ela. Eu vou finalizar essa apresentação aqui, porque não estão buscando deixando buscar a minha calculadora. Vou buscar ela aqui. Tá aqui. Se eu tentar fazer essa divisão aqui, 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 igual 2 dividido por 1 igual a 2, tranquilo. 2 dividido por 0 igual, não é um número, deu um erro aqui, tá? Certo? Então aí eu tenho esse pequeno problema. Então agora, como resolver esse problema no meu programa, para não dar erro? Então eu obtive o valor 1, esse aqui é o valor, é o numerador, coloquei entre parênteses aqui, numerador, e esse aqui é o denominador, certo?
Eu só vou poder fazer essa divisão aqui se o valor 2 for diferente de 0, tá? Aí eu vou fazer, caso o valor 2 seja diferente de 0, faça, aí sim, eu vou efetuar a divisão, mostrar o resultado da divisão. Caso contrário, mostre mensagem de erro, tá? Que seria valor não divisível. Aí sim, agora eu estou com um processo, um algoritmo correto. Então, eu vou bem fazer a simples divisão de um número, eu obtenho o valor 1, que é o numerador, o valor 2, que é o denominador. Caso o valor 2 seja diferente de 0, aí sim eu vou efetuar a divisão do valor 2 pelo valor 1 pelo valor 2, mostrar o resultado da divisão, e caso contrário, o que quer dizer? Se isso aqui for 0, tá? Esse caso contrário é o inverso desse daqui, ó. Se o valor da 2 for diferente de 0, é isso. Contrário, ele é igual a 0. Então, o caso contrário é quando ele é igual a 0, tá? Vou colocar aqui. Quando o valor 2 é igual a 0. Aí eu vou mostrar a mensagem de erro. Então, eu só vou fazer a divisão quando o valor 2 não for 0. Aí sim meu programa está correto, tá? Esse tipo de erro, nas antigas versões do Windows, alguns programas geravam aquela chamada tela azul, tá? Quando o programa dava um pau, dava uma tela azul. E isso era um problema, às vezes, um problema no erro de programação, nem sempre o sistema operacional. Deveria ser uma proteção do sistema operacional, mas as versões anteriores dos sistemas operacionais não dá esse tipo de proteção. Hoje em dia, no Windows, a partir do Windows 7, 10, ele já dá aquela, a tela do programa fica esbranquiçada, tá? Não necessariamente ele gera a tela azul, mas dá um erro, tá? Então, o meu programa que precisa prever esse tipo de erro, certinho? Vou salvar essa informação. Tá aí, fiz 2 exemplos para vocês. Agora vocês têm só mais 8 para trabalhar, hein? Tá tranquilo isso daí. Então, cada um deles, leia o que tem que ser feito e divida nessas etapas. Entrada de dados, saída de dados seria mostrar o resultado aqui, ó. Processamento. Esse caso aqui e esse caso aqui são os processamentos, tá? Então, é a minha forma de estar dividindo. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui que o pessoal está fazendo. Deixa eu ver aqui, alguém me chama, lá, tinha esse mesmo exemplo, tá, beleza? Mandei, professor, a live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva no YouTube, tá? Tá salvando lá. Hoje eu vou deixar ela salva do jeito que foi, com aquela meia hora de introdução da Rave aí, vou deixar, porque se eu editar ela no YouTube Studio, vai demorar ela a ser colocada no ar, então eu vou evitar editar ela agora. Então, terminando aqui, em alguns minutos ela fica disponível para você tá observando ela lá, certinho? Pessoal, beleza com isso daí. A partir de agora, então, vocês têm que seguir esse espaço. Não se esqueçam de executar exatamente esses nomes, tá? Não esqueçam de colocar exatamente esses títulos, tá? E não se esqueça de me mandar um e-mail hoje dizendo que você participou da aula. No grupo de vocês, manda mensagem lá que quem não está na aula, olhar essa aula e mandar esse e-mail, para você não ficar com falta, tá ok? Manda lá para mim. Pode responder nesse arquivo. Esse arquivo tá mandando em PDF, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar esse arquivo no Word também para vocês aí, que de repente você edita nele mesmo e já pode estar trabalhando nele, tá? Mas se não der, no PDF você marca tudo, copia e cola lá no seu Word que vai estar funcionando também, não tem erro não. É só você vir no PDF, marca todo o PDF, dá Ctrl C e dá Ctrl V no Word que deve funcionar sem problema nenhum. Certinho, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Vou até colocar aqui 10 dúvidas. Vou deixar meu WhatsApp aqui. É só para dúvidas mesmo, tá, pessoal? Mensagens à toa não andem respondendo, não recebendo muita mensagem aí. Então, na dúvida, pode chamar no WhatsApp sem problema nenhum, que a gente vai estar tentando resolver isso daí, tá? Mas é para brigar com o exercício, briga,
Deixa o exercício às vezes te dar 10-0 em você, mas você vai e briga com ele até fazer funcionar, tá? Tenta no máximo, siga aquele exemplo, mostre esse exemplo aqui para uma pessoa que esteja do seu lado aí, um irmão, a mãe, sei lá, quem está na sua casa confinado com você aí, pede para ele dar uma lida, primeiro no texto, depois no conteúdo do seu algoritmo. Vê se isso aqui geraria o que está sendo escrito no exemplo aqui, tá, pessoal? Feito isso, a aula vai ficar aqui, tá? A Letícia está falando colocar no Drive. Eu vou colocar também lá no virtual para vocês, tá? Vou colocar tanto no virtual como no Classroom. Os dois locais são para a gente estar documentando. Eu preciso estar documentando tanto o recebimento desse trabalho, tá? Para poder estar gerando essas notas e depois alguém não ter reclamação de eu mandei, não recebeu. Então por isso eu estou colocando em 2 lugares. Com os 2 lugares, pelo menos um chega. É certeza, não é possível. Se os 2 não chegar, aí realmente foi algum erro que vocês tiveram no meio do caminho aí, tá? Certinho. Vou tirar esses espaços aqui para poder estar gerando uma página. Tranquilo, pessoal. Deixa rave. Vocês querem que eu deixe umas musiquinhas aqui? Deixa eu abrir o programinha de música aqui do Recordbox. Deixa eu colocar o áudio nesses danados aqui. Tem que colocar o áudio aqui nessa tela inicial. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo o Recordbox. Vou colocar um áudiozinho para vocês aí, para vocês poderem estar usando aí, tá? Esse programinha aqui que eu uso para mexer com músicas. Que estilos de música vocês querem aqui? Vou colocar para ficar bem sonzeiro. Deixa eu acabar de carregar aqui. Esse tech aqui, mini tech. Vamos ver o que é isso daqui. Deixa eu estar tocando aqui. Hoje não é preto, gente. É o Mac que é na versão preta. Deixa eu trocar o Mac aqui para vocês ficarem sem ser na versão light aqui. Eu nem sei onde que eu mudo essa para ele voltar para cara de branca normal aqui não, tá? Eu não lembro. Economizador aqui. Impedir. Não sei. Deu um bug aqui agora que eu não sei onde que tá isso não. Deixa eu colocar um áudio aqui nessa janela aqui. Deixa eu procurar aqui, captura de áudio, captura de entrada de áudio. Deve estar entrando um áudiozinho pra vocês, eu vou colocar um pouquinho mais baixo aqui, né? Pra mim eu libero o áudio mais alto aí pra vocês. Eu não lembro, é só colocar é igual nos celulares aí, você coloca ele em modo noturno aí ele fica clarinho de novo, tá? Isso é uma característica do sistema operacional, não é meu Word não, o Word fica branquinho também, tá? O Word tá aqui, ele ficaria normal, tá? Eu vou ouvir as músicas dele enquanto faço as tarefas que eles me mandaram. Não vou deixar online direto não, agora mesmo, mais tarde, quantas horas agora? 4h15, lá pelas 6 e pouco, vocês podem entrar nesse canal, que eu acho que eu vou fazer uma live ao vivo aqui, já mixando aqui nesses equipamentos, tá? Não sei se... Deixa eu mudar a janelinha aqui. Deixa eu mudar essa aqui, tela aqui, somente câmera. Deixa eu colocar aqui, captura de áudio. Tá, não sei se desconectou. Reconectou já automático. Vai dar uma travadinha aí, mas ele vai voltar aqui, certo? Deixa eu ver um outro áudio aqui, que esse aqui também não tá muito busminhando não. Bom, gente, finalizou a aula, tá? É isso daí. Vou estar colocando agora todo o material lá no Classroom e no virtual, tá? Abraço, gente. Valeu. Se cuidem. Todo mundo em casa, tomando só a Coca-Cola, todo mundo engordando. Também tô ficando gordinho, tá, pessoal? Em casa a gente só come e dorme. Dependendo de madrugar,
tá? Então, se cuidem, pessoal, evitem contato com o máximo que vocês puderem aí, sempre aí fazendo, higienizando o máximo possível. Bons trabalhos, qualquer dúvida, estamos aí para poder estar ajudando vocês. Tchau, valeu, até a próxima aula. Semana que vem, talvez eu faça mais uma live para poder estar já colocando novos materiais e mais trabalho para vocês para as próximas semanas, tá? Um abraço, pessoal, tchau!